Olá, caríssimo aluno, caríssima aluna, Colégio CMTO, Colégio da Polícia Militar do Tocantins. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo legal. Professor Lobato, Química. Vamos continuar o nosso curso do primeiro ano, ensino médio. Disciplina de Química. Vamos falar sobre tabela periódica. Nosso tema hoje é tabela periódica. Bom, nós precisamos entender como não decorar a tabela periódica completa. Quando você fala em tabela periódica, você pensa, eu vou ter que gravar tudo, Lobato. Não. Atkiss, ele fala assim, esta é uma terra de fantasias, mas está mais próxima da realidade do que parece. Este é o reino dos elementos químicos, as substâncias a partir das quais tudo é tangível. É tangível, é feito. Não é um país muito grande, pois consiste de um pouco mais de centenas de regiões, mas ainda assim é responsável por tudo que constitui nosso mundo. Então, existe aproximadamente hoje 118 elementos químicos. Para nosso estudo, nós vamos estudar em torno de 20, 30%, tá? Então, não precisa ficar desesperado querendo gravar todos os elementos químicos da tabela periódica, tá bom? Bom, beleza. Vamos primeiro entender os contextos históricos, a partir dos conceitos anteriores, beleza? Então, foi em 1869 que surgiu uma tabela que atendia necessidades dos químicos e que se tornou a base da atual. A proposta era de quem? Dmitry Ivanovich Mendeleev. Sim? Ele organizava as linhas verticais, os grupos e as famílias, tá bom? Lá nas linhas verticais. Bom, dos atuais 118, hoje está com 115, mas 118. Por que falar 115? Porque são reconhecidos, 3 ainda não foram. Cerca de 60 já havia sido isolado na época que Mendeleev descobriu, beleza? Montou a tabela periódica. Então, Mendeleev listou os elementos e suas propriedades em cartões individuais, tentou organizar de diferentes formas, à procura de padrão de comportamento. A solução encontrada foi em ordem crescente de número de massa atômica, desculpa. Porém, em 1913, Monserley descobriu que não, que a tabela periódica era distribuída o quê? Em número crescente dos seus números atômicos. Essa é a tabela periódica atual. Então, a tabela periódica atual, ela está em ordem crescente dos seus números atômicos. Sim? Cresce nesse sentido, ó. Cresce nesse sentido aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Aí, nesse sentido que ele colocou. Bom, a descoberta de Monserley, a tabela passou a ser organizada com disposição dos elementos em ordem crescente número atômico. Então, de número atômico. As propriedades dos elementos são periódicas, ou seja, em função do seu número atômico. Aí ele bota ordem crescente número atômico, sim? Então, o princípio da construção da tabela periódica atual se baseia na semelhança das propriedades químicas. Então, assim, na minha vertical são 18 colunas, grupos ou famílias. E assim, na minha horizontal, são 7 períodos, tá? Vamos falar mais sobre isso agora. Olha lá, ó. Ele fala que são 18 grupos, famílias ou colunas, e assim são 7 períodos. Tem gente que chama de série, tá bom? Mas mais conhecido como período. O que determina aqui? Como você vai descobrir a posição deles na tabela periódica? Através do que nós aprendemos na última aula, que foi o quê? Distribuição eletrônica. Então, cada elemento aqui, cada elemento dessas famílias, vocês vão ver que a posição deles é determinada pela tabela periódica, ou, desculpa, pela distribuição eletrônica. Então, cada elemento da tabela periódica, a localização é determinado pelo quê? Pela distribuição eletrônica. Bom, então, a tabela periódica hoje tem 18 colunas,
Aí ele deu um exemplo aí, ó. 1s2, 2s1. Terminar em S com um elétron sempre vai ser da família 1A. Terminou em S1 com um elétron na camada de valência, sempre vai ser da família 1A. Existe atualmente duas maneiras de identificar, com as letras e algarismo romano, 1A, 2A, 5B, ou de 1 a 18, que é o IUPAC. Lobato, o que é o IUPAC? É Instituto Universal da Química Pura e Aplicada, tá? Na IUPAC, você só precisa colocar da esquerda para a direita, de 1 até 18. Aí ele vai mostrar a distribuição eletrônica de cada elemento e o nome das famílias. Ó, 1A é um elétron na camada de valência, S1, sim, metais alcalinos. Família 2A, que é a segunda coluna, grupo 2, S2, metal alcalino terroso. 3A, já é as 6 últimas colunas, essas aqui, ó. Você vai contar a primeira, a segunda, as 6 do centro e as 6 últimas. Agora eu mostro para você. Então, eu tenho 3 elétrons, S2P1 na camada de valência. A família do boro, boro e alumínio, lá. 4A, o grupo 14, também chamado. 4 elétrons na camada de valência. Família do carbono. 5A, 5 elétrons na última camada. É a família do nitrogênio. 6A, 6 elétrons na última camada, chamado de calcogênios. 7A, o grupo 7, é os halogênios, com 7 elétrons na última camada. E para a última, grupo 8A ou grupo 0, 8 elétrons na última camada, são os gases nobres. Lembrando que o hélio é uma exceção. O hélio só tem 2. O hélio, então, só tem 2. É um gás nobre que tem só 2 elétrons na última camada. Beleza? Bom, esses são os elementos representativos. Esses aqui que nós falamos são representativos, ó, elementos representativos. Tranquilo? Agora vamos falar dos elementos de transição. Todos os elementos de transição, o subnível mais energético dele vai ser o quê? Vai ser D. São as 10 colunas centrais da tabela periódica. Tranquilo? Então, a 3B vai ser D1, a 4, D2, a 5, D3, a 6, D4, a 7, D5, a 8, pode ser D6, 7 e 8. A 1B é a 9, subnível mais energético, e 2B, 10. Aí ele fez a distribuição eletrônica do ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Terminou em D, grupo B de bola. Aí você soma, ó, 2 e 6, 8. Qual período? Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa, 1, 2, 3, 4. Quarto período. É o número de camadas. Olha lá, vamos fazer outros. Ó, o sódio 11, 1s2, 2s2, 2p6, ó. Subnível mais energético, 3s1. Terminou em S, grupo A. O número de elétrons de S é a família, 1A. Qual o período? Você conta 1, 2, 3. É o número de camadas, terceiro período. É os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Para gravar, li na capa da revista o quê? Casamento dos franceses. Fera, né? De novo, Lobato. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Li na capa da revista Casamento dos franceses. Metais alcalinos. Então, ó, aí, para ficar mais fácil. As duas primeiras colunas vão estar em S. As 10 do centro vão estar em D. As 6 últimas vão estar em P, o último elétron. E as duas de baixo vão estar em F. Aí ele te deu os nomes, ó. Primeira coluna, metais alcalinos. Segunda, metais alcalinos terrosos. Os 10 do centro, metal de transição. Família do boro, 13. 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, calcogênios. 17, halogênios. E 18, gases nobres. Os de baixo são chamados de quê?
esses que estão aqui, ó, são, que não apareceu aí, são os elementos que transição externa. Tá bom? Esse que eu coloquei aqui embaixo. As aplicações, ele vai te dar aplicações de metais. Metais alcalinos são utilizados para reagir muito facilmente. Os halogênios, família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, são gases, temperatura ambiente, só o bromo que é líquido, tá? Por exemplo, características. Os metais, todo metal tem brilho, temperatura, são sólidos em temperatura ambiente, com exceção de que o único metal que é líquido é o mercúrio, conduz bons condutores de calor e eletricidade. São maleáveis e dúcteis. O que é isso? Capacidade de maleável, capacidade de fazer lâmina. Dúcteis, capacidade de fazer fios. Não metais. Pode ser encontrado no estado sólido, iodo, enxofre, fósforo, carbono. Pode ser encontrado no estado gasoso, nitrogênio, oxigênio e flúor. E a única exceção é o bromo, que eu falei lá atrás, que é o único metal que é líquido. Não apresenta brilho, então ele não tem brilho. A exceção é o diamante, né? A exceção é o iodo e o carbono na forma de diamante. Pouco conduz calor e eletricidade. A exceção também é o carbono, tá? E possui, em geral, 4 elétrons na última camada. Sim? Ou seja, ele tem tendência de ganhar elétrons e formar ânions. Enquanto os metais têm tendência de formar cátions, os ametais têm tendência de formar ânions. Os gases nobres quase não se combinam em condição normal. Os elementos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Olha lá, neném, a cara da Xuxa ruim. Coitado da Xuxa, gente. Um anjinho. Olha lá. Possui na última camada o quê? 8 elétrons. Com exceção de quem? Do hélio, que só tem? Com exceção do hélio, que só tem 2. Falamos sobre isso lá atrás. O hidrogênio, ele tem apenas um elétron, não tem família, tá? Ele possui uma característica única, tá? Ele está lá na família 1A, mas ele não foi considerado como da família 1A. Aí ele vai te dar algumas aplicações para você dar uma olhada depois, tá bom? Como potássio, adubo químico, o níquel usado em moeda, cobalto em lâminas, o titânio para fazer prótese, né? O galho na televisão e excessivamente. Que é importante, os elementos essenciais à vida. Dos 90 naturais, apenas 25 são essenciais ao organismo vivo. Desses 25, somente 4, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, perfaz 90% dos átomos do nosso corpo. Beleza? Qual o átomo tem mais no nosso corpo? Hidrogênio. Por que, Lobato? Por causa da água, né? Nosso corpo tem 70% da água, de água. Então, ó, os essenciais: enxofre, hidrogênio, cálcio, carbono, cloro, crômio, flúor, iodo, sódio e zinco. Beleza? Bom, acabou a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, me manda uma mensaginha. Não liga, porque ligar incomoda. Tá? Às vezes não pode falar, você fica chateado. E às vezes eu não posso falar e quero te atender. Lá no WhatsApp, 98447 6825. Manda mensagem através do WhatsApp, tá? Depois eu mando nas outras redes sociais para a gente bater um papo, trocar uma ideia nos momentos vagos. Beleza? Fique com Deus. Deus te acompanhe. Deus te guie. Ilumine a sua família. Saúde e fé. Ó. Tchau. Fui.